Nós estamos transmitindo agora pelo Facebook. Como está sendo gravado, quero aproveitar também para dar Feliz Dia dos Pais, né, para quem está assistindo. O Facebook me informou nessa semana que teve muitos envolvimentos, né? Teve na casa aí das centenas de pessoas que tiveram envolvimento com o vídeo passado. Eu não sei exatamente o que significa esse envolvimento, eu sou ainda leigo em relação a isso, mas quando eu vi lá na casa das centenas, eu fiquei feliz, né? Porque embora na transmissão ao vivo não haja ali muitas pessoas, não tenha muitas pessoas, depois que o vídeo fica gravado, as pessoas vão lá e entram e assistem, né? Pessoas que são de outras denominações também. Na hora do seu culto, a pessoa está acompanhando o seu culto, né? Mas o vídeo estando gravado, ela vai lá e pode também acessar a pregação que foi pregada no domingo anterior. Quero orar. Pai, em nome de Jesus, hoje é um dia especial. Hoje é um dia em que o Senhor nos separou para fazermos um memorial ao nome do seu Filho, em nome do seu Filho. Hoje nós cearemos e pedimos ao Senhor que a palavra do Senhor intensifique, testifique aquilo que recebemos como palavra do Senhor, e uma vez semeada no coração, o Espírito Santo possa ali, ó Deus, fazer uma explosão de luz, de revelação acerca dos dias que nós estamos vivendo, talvez o que estamos passando. O Senhor possa falar, nos instruir, aconselhar, exortar, Pai, consolar. Fala conosco nessa noite, Pai. Nós cremos que o Espírito que está em nós deseja abrir os nossos olhos, assim como o Pai que está no céu também com o Filho e o Espírito estão trabalhando em nossa vida, para que a cada dia que ouvimos a Tua palavra, essa mesma possa nos transformar, à medida que nós renovamos a nossa mente, em nome de Jesus, amém, irmãos. Hoje nós vamos compartilhar aqui 7 palavras que Deus nos diz no meio da batalha. Porque realmente, irmãos, as batalhas não são poucas, né? As batalhas são muitas. E embora nós tenhamos uma tendência em correr das batalhas, elas estão aí. Sabe que às vezes as batalhas nos trazem dor, as batalhas nos trazem sofrimento de alma, às vezes as batalhas nos trazem humilhação, e diante dessa situação, Deus observa quais seriam as nossas reações diante de tantas batalhas que a gente enfrenta. Você sabe que nós vivemos uma batalha que de fato nós já estamos vitoriosos de forma legal, mas precisamos passar nesse processo do tempo para ser experimentado diante de cada uma dessas batalhas. E como é que nós passamos nesse processo? Por meio de fé, porque é pela fé que nós nos apropriamos daquilo que já é uma verdade espiritual. A verdade é que Cristo já venceu naquela cruz do Calvário todas as batalhas em nossas vidas, mas o teste do tempo, o teste do processo precisa ser apropriado por meio de fé. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então é a fé que nos faz nos apropriar das coisas que já são vitoriosas, ok? E Deus, às vezes você acha que Deus não fala conosco num tempo de batalha, num tempo de dificuldade, num tempo de circunstância ruim, mas Deus fala. Não é interessante? É que muitas vezes, irmãos, são muitas vozes nos nossos ouvidos, e às vezes por causa digamos assim, do momento turbulento que nós estamos vivendo, não conseguimos ouvir a voz de Deus, mas Deus fala. E eu queria compartilhar 7 palavras que Deus nos diz no meio da batalha.
E o texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 14, que conta a história de um rei, o rei Josafá. Josafá era rei de Judá. Naqueles dias, haviam dois reis, um em Israel. Você sabe porque depois de Salomão, o reino de Israel foi rompido. Então existia ali o reino de Judá, que era povo de Deus, mas também existia o reino de Israel. Então em Israel havia um outro rei chamado Acabe. Não sei se você já ouviu falar dele, mas foi um rei muito ruim, governou muito ruim. Inclusive ele tinha uma mulher chamada Jezabel, era uma feiticeira, era uma bruxa, e ele tomou essa mulher para si. Mas o rei Josafá, ele reinava lá em Judá, e ele passou por uma situação muito desesperadora. Ele passou por uma batalha muito desesperadora, ao ponto de ficar cheio de medo. E é assim na nossa vida também. Às vezes nós passamos por coisas ruins que nós não sabemos o que fazer, e o medo vem. Então eu queria compartilhar a história desse homem, que diz assim, a partir do verso 14: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E o que o Senhor está dizendo aqui? Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste momento não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperarei. Então a pergunta, diante desse texto, e diante também do texto da nossa vida, ou do contexto das batalhas que nós passamos, quem nunca viveu uma situação aonde você olha para a circunstância ao seu derredor, e você naquele momento se sente assim completamente sem esperança, você definitivamente não sabe como sair daquela situação ileso. Você já viu ou já se viu totalmente diante de um problema, sobrecarregado, imobilizado, diante de um desafio que você não tem a menor ideia como você vai enfrentar aquele desafio. Eu vou falar algo para você, irmãos, eu já me deparei até hoje problemas diante de mim, sabe, é só eu e Deus, é só eu e o Senhor. Eu não falo para os meus filhos, eu não falo para minha esposa, são coisas que só eu e o Senhor conversamos. Eu falo: Senhor, se o Senhor não fizer, nada vai acontecer, porque eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu estou sem direção, eu estou sem visão. Fala comigo, se move, me direciona, me dá sabedoria, para que eu tenha prudência naquilo que eu vou fazer. Me dá uma saída, Senhor.
Sabe, diante dos homens, irmãos, eu não tenho que ficar me lamentando, ficar choramingando, mas diante de Deus eu rasgo o meu coração mesmo. Eu choro diante do Senhor, eu falo: Senhor, faz alguma coisa, faz tudo novo, restaura. E quando eu olho a história de Josafá, é exatamente a situação dele, lá em 2 Crônicas. A Bíblia fala que o povo de Judá estava cercado por 3 reinos: os moabitas, os amonitas, os do Monte Seir. Josafá se encontrou diante desses 3 inimigos que estavam assim, com sangue nos olhos, inimigos poderosos, e que de fato, um reino pequenininho que era o de Judá, porque Israel naqueles dias tinha 10 tribos em favor de Israel, enquanto Judá só eram 2 tribos. Então você imagina 3 reis contra um reino pequenininho. E esse reino pequenininho, você sabe, Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus não é o leão da tribo de Israel, aonde haviam muito mais pessoas e muito mais, digamos assim, povos, para guerrear uma batalha. Jesus é o leão da tribo dos pequenos. Mas o interessante é que Judá é louvor, porque são os pequenos que correm em louvor, em humilhação, em se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sou pequeno, mas aqui está um louvor diante do Senhor. E Judá era assim, era pequeno, incapaz, olhava para aqueles 3 inimigos e sabia que o triste seria, que o fim, aliás, seria triste. Então há momentos na nossa vida em que enfrentamos esses desafios assim que são simultâneos. Pode me dar a outra pilha ali, por gentileza? Desafios que são simultâneos. Às vezes um problema vem na nossa vida e não é só um, são vários, são simultâneos, vindo de todas as direções, como se a gente fosse um alvo e as flechas viessem tudo em cima de nós. Então, na vida de muitos talvez seja um desemprego, na vida de muitos talvez seja o casamento conturbado, talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma opressão na mente, te pressionando a desistir daquilo que a palavra de Deus tem como promessa sobre a sua vida. Então dia a dia a sua situação parece ficar pior, e apesar dos nossos esforços, nada acontece, irmãos. Em tempos assim eu te pergunto: o que nós podemos fazer quando não sabemos o que fazer? Só um momentinho, deixa eu trocar a pilha aqui. Aleluia. Essa é a pergunta. Em tempos assim, em tempos de dificuldade, às vezes pessoas nos procuram e nos contam os seus problemas. Você sabe que a gente tem uma tentação na nossa vida de querer parecer ser muito assim, sábio aos nossos próprios olhos. Pessoas que procuram uma oportunidade para mostrar o quanto ela é sabida, não é verdade? Para dizer para você 7 passos para que você saia daquela situação. Mas você sabe, irmãos, às vezes nós parecemos simplistas quando dizemos assim: louve ao Senhor, busque ao Senhor. Mas é só isso que você tem para dizer para mim? Tantos problemas vindo na minha direção, em tempo de crise que eu estou vivendo, e é somente louve a Deus, adore a Deus, busque a Deus. Você sabe que a resposta, eu creio, irmãos, que a resposta pode ser encontrada nessa narrativa da batalha desse homem, que embora fosse ali pequeno, embora fosse um homem que não tivesse muitas habilidades em si mesmo, no meio do medo esse homem soube o que fazer. Porque talvez você ache que para que o seu problema seja resolvido tem que ser uma coisa muito complexa, mas não. Você sabe, Josafá,
não tinha nada de especial nele. Josafá era um homem comum como eu e você. Então há muitos princípios de fé nesse relato que podem fortalecer o nosso coração hoje. E eu quero mostrar 7 coisas ou 7 palavras que o Senhor nos diz no meio da batalha e às vezes nós nem percebemos. Olha só o que diz aqui. Primeira coisa, não tenha medo. É uma coisa simplista, né? Mas é o que Deus diz. É a primeira coisa. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, a batalha vem, mas a primeira coisa que Deus fala, e você sabe, na palavra de Deus, nada é aleatório, nada é por acaso, as palavras são de fato inspiradas pelo Espírito, então tudo segue uma ordem, e a primeira coisa que Deus diz é: não tenha medo. Batalha vai acontecer amanhã, não tenha medo. A batalha vai vir daqui um mês, a primeira palavra é: não tenha medo. Olha o que diz: e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão. Essa grande multidão aqui são os inimigos, e Deus diz: a peleja não é vossa, mas de Deus. Então não temais, é a primeira palavra que o Senhor nos dá no meio da batalha. Josafá não era ninguém extraordinário, uma pessoa comum como eu e você, sujeita aos mesmos problemas. Diante do inimigo, esse homem teve medo, teve pavor daquilo que estava indo de encontro a ele. Por isso, irmãos, rejeite toda acusação do diabo, de que Deus não vai te ouvir, não vai ouvir a sua oração, porque você está sentindo medo. Rejeita essa acusação, porque mesmo com medo, a primeira coisa que Josafá fez foi buscar ao Senhor. Então não deixe que acusações do inferno te impeçam de correr para Deus no momento do seu medo. Mas em vez de se afundar em pensamentos de derrota e de medo, Josafá foi buscar ao Senhor. E a mesma coisa, nós não podemos permitir que o inimigo alimente pensamentos na nossa mente de frustração, de desapontamento com Deus, porque é uma tendência nós acharmos que Deus está assim indiferente para os nossos problemas. Você sabe, tem dias, irmãos, que eu paro para pensar e eu falo: Senhor, me perdoe se em algum momento eu coloquei culpa no Senhor, por momentos improdutivos, por problemas que ocorreram, apareceram, porque você sabe, irmão, muitas vezes os problemas, quem causamos somos nós. O problema aparece e você fala: olha, será que Deus não está vendo isso? Mas você já parou para pensar quantos problemas já surgiram na nossa vida que fomos nós mesmos que causamos? Não reconhecemos erros, não reconhecemos que precisamos perdoar, pedir perdão. Nós causamos certo tipo de coisa na nossa vida. E aí o inimigo vem e coloca na nossa mente frustração e desapontamento com Deus. Você sabe, o Senhor, por mais que problemas surjam, inúmeros problemas surjam na nossa vida, o Senhor não é autor de nenhum deles. O Senhor é o autor da fé. O Senhor é o autor da nossa vitória. Então na nossa vida eu entendo que não há nada de errado em assumirmos que estamos com medo. Mas sabe onde está o problema? O problema é quando constantemente ficamos declarando o nosso medo diante do problema. Sentir medo é uma coisa comum, humana. Mas o que nós não podemos é declarar os medos como se fosse uma declaração de fé ao contrário. Entende? Josafá, ao invés de falar do seu medo, embora naquele momento ele sentisse medo, ele disse: grande é o Senhor. Ele começou a declarar a grandeza e o poder de Deus na sua oração, está no verso 6. E a palavra de Deus na sua boca também vai liberar fé no seu coração. Então você e eu devemos dizer diante do problema: tudo está cooperando para o meu bem, tudo está me favorecendo, ainda que eu erre, ainda que eu não tenha discernimento, percepção das coisas, tudo está cooperando para o meu bem.
Deus trabalha em meu favor, ainda quando eu estou dormindo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está acrescentando na minha vida, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Sabe que eu já vi pessoas que têm, digamos assim, uma certa vaidade para dizer que não sente medo. Tem pessoas que sentem, eu conversando com elas, sabe, uma coisa assim, uma blindagem de não assumir que de fato sente medo. É normal sentirmos medo. Mas você sabe, nessa hora nós precisamos meditar no quanto nós somos amados. Olhar para Deus, falar assim: eu estou com medo, Senhor, eu quero desistir. Você sabe que tem pessoas que se preservam diante de Deus, se blindam diante de Deus, para mostrar uma força que não existe nela. Não há nada de errado em dizer para o Senhor: Senhor, eu estou com vontade de desistir, Senhor, eu estou com vontade de largar, Senhor, eu estou com medo. Mas uma coisa que nunca pode sair do nosso coração e da nossa mente e consciência é que nós somos amados. Sabe por quê? Porque é no momento do medo que a verdade desse amor lança fora todo o medo. E você sabe qual que é um dos nossos maiores medos? É achar que Deus vai nos deixar sozinho, irmão. E quando que você pensa que Deus vai nos deixar sozinho? É quando você sente medo, é quando você erra, é quando você acha que você não está cumprindo, assim, o que você entende que Deus quer de você. Você acha que nada vai cooperar para o seu bem, por quê? Porque você acha que você está fazendo tudo de errado e Deus não vai cooperar para o seu bem. Então, quando você sente que você é amado, você tem fé no seu coração, e a fé enche você para prosseguir e não desistir. Tudo isso quando nós cremos que nós somos amados. Nessa situação nós podemos ter expectativa de que coisas tremendas, maravilhosas virão ao nosso encontro por causa desse amor. Você sabe, irmãos, eu sou uma pessoa que espero coisas e promessas de Deus há muitos anos. Há muitos anos. Vontade de desistir até hoje. Vontade de parar até hoje. Mas a grande diferença, eu vou falar para você, é não também desistir de entender que Deus me ama. Às vezes é bom ser pai, sabe? Hoje é dia dos pais, né? É muito bom ser pai. Hoje eu passei assim um susto, né? Eu tenho com o Natan, eu tenho eu não sei se é porque, deve ser, né? Porque ele é o meu, como é que fala? Caçula. E ele é tão pequenininho, né? Que dá vontade, parece um pacotinho, dá vontade de eu ficar com ele toda hora, né? E eu tenho um carinho muito grande, eu amo o Gabriel também, é claro, né? Mas é porque ele é meu caçula, eu não sei, hoje ele ficou doente, ele ficou com febre, vomitou, peguei ele, e meu coração deu uma tremida. E parece que essas coisas acontecem, e nesse exato momento Deus fala com a gente. Basta termos a percepção de que Deus está falando. E eu tive um cuidado tão grande com ele, um afago tão grande com ele ali, que por um instante, quando passou aquela situação, inclusive ele foi parar no médico, né, tomou uma bezetacil, eu vi a fragilidade dele, eu peguei ele, eu falei assim: eu que sou mau, eu que às vezes não sei nem como disciplinar ele da maneira adequada, porque você sabe, às vezes nós disciplinamos filhos baseado na emoção, ele apronta e a gente naquele momento impensado pega o filho e dá um reio no filho, né? Como se fosse a melhor solução para se fazer naquele momento. Às vezes é, às vezes não é. E sempre devemos agir de forma pensada, não é verdade? Porque eu penso que para você corrigir um filho, você tem que depois ensinar para ele o porquê você está fazendo aquilo. Ok. E eu com um carinho, um amor tão grande, um cuidado tão grande, eu fiquei pensando, na hora que eu estava meditando na palavra, se eu tenho em meu coração esse cuidado, esse carinho, se eu desejo tudo de bom para ele, quanto mais Deus para comigo. Sim, irmãos, porque no momento da dificuldade você pensa que Deus está indiferente com você. Quando um familiar seu não converte, e você está anos ali,
Quando você está buscando algo em Deus, uma promessa que foi liberada, né? Inclusive eu já falei com Deus: Senhor, o Senhor está brincando com meus sentimentos? Porque homens e mulheres de Deus já falaram coisas ao meu respeito, coisas abençoadas, e já faz muitos anos isso. E as coisas vão, e os anos vão passando, as dificuldades vão também passando, e os níveis são uns maiores que os outros, e no final você pensa que Deus está indiferente, que Deus não te ama. Isso é um engano do diabo. Então, passe o ano que passar, passe o tempo que passar, nunca perca. Você sabe, meu alicerce é esse, é saber que eu sou amado. Porque se eu que sou mau sei amar o meu filho e gosto de dar boas coisas para ele, não é 1 ano, 2 anos, 10 anos que se passaram porque não aconteceu, é que Deus não me ama. Não, Ele está preparando algo bom para mim. Eu estou indo para um encontro tremendo, maravilhoso. Eu não sei se é hoje, amanhã, ano que vem, daqui 10 anos, mas vai acontecer. Enquanto não acontecer, nós estaremos vivos aqui. Enquanto a promessa não acontecer, Deus não vai deixar nada acontecer conosco. Eu creio piamente nisso, irmãos. Nós não seremos levados enquanto a promessa não acontecer. O único que pode interromper a promessa da nossa vida somos nós mesmos, quando nós nos deixamos sair da posição que Deus já nos colocou. E quem é que nos tira da posição? O diabo? É o diabo? Você acha que é o diabo que te tira da posição? Quem é que nos tira da posição? Diga assim: sou eu mesmo. Quando você se deixa se convencer do inimigo. Então não importa quão difíceis os problemas e adversidades, coloque a confiança no Senhor. É tremendo saber que Deus não trata comigo de acordo com o meu merecimento, irmãos. Você concorda? Porque se você não concordar, você vai dizer: não, eu sou abençoado porque Deus gosta de mim, porque eu faço tudo certinho. Não, Deus não te trata com base no merecimento. Deus te trata com base no seu favor. Deus te trata com base na sua graça. Deus fala aos seus filhos muitas vezes na palavra dizendo: não temas. Olha o que diz lá em Isaías: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Por que não temas? Porque eu é que te ajudo. No verso 1 de Isaías 43 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Embora seja um texto do Antigo Testamento, é uma sombra daquilo que Deus fala para nós hoje. Toda essa palavra foi dita para Israel. Mas você sabe, no Velho Testamento, tudo aponta para Cristo e a igreja. A igreja é um mistério oculto no passado eterno. Então, o que Deus está dizendo aqui, na verdade, é para eu e você hoje. Talvez você pense: eu estou aqui no Guarujazinho, eu estou aqui no Itapeminha, escondido ali na rua tal, no número tal. Você sabe, tem pessoas que acham que o que está dito aqui não é para ela porque ela mora lá na Palafita. É como se Deus, 2000 anos, 6000 anos, a eternidade passada, Deus não soubesse que você estaria ali ou acolá. Jacó estava ali. Eu vou falar uma coisa para você: Jacó estava lutando. Olha o que diz o texto: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Ó Jacó. Sabe quem foi Jacó? Jacó foi aquele usurpador que lutou com Deus, e Deus mudou o nome dele para Israel. No dia da luta de Jacó com Deus, Deus já sabia que você estaria aqui hoje, porque senão ele não é Deus. E aí, porque você acha que você está ali na rua Santa Rosa, no 497, você está escondidinho ali e os olhos de Deus não te alcançam lá. Então não importa se o seu problema é grande ou pequeno, o que importa para Deus é você. Não importa se você está precisando de um carro ou de uma chinela havaiana. Se é um problema para você, é um problema para Deus, Ele vai te dar. Então não importa o problema que você esteja passando, Ele está dizendo: não temas, eu te chamei pelo teu nome, eu sei quem você é, eu te criei.
eu te remi, tu és meu. Irmãos, até os cabelos da sua cabeça estão contados diante dos olhos de Deus. Ele diz, né, Jesus disse lá em Lucas: não temais, bem mais valeis do que muitos pardais, que são alimentados dia após dia. Deus não deu o seu filho por pardal, Deus não deu o seu filho por um cachorro, por um gato, porque você vale mais do que um cachorro e um gato. Então o que é tão grande para Deus que Ele não possa te dar? E lá em Josué também, capítulo 1, por 3 vezes o Senhor diz para Josué: não se estribe, né? Não se incline nem para a direita e nem para a esquerda. E direita e esquerda, irmãos, significa que você está saindo do prumo da fé. Porque Deus disse para ele: olha, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O que Josué teria que lembrar? Como Moisés agiu diante de Deus, seja você também diante de Deus. Porque em todo tempo Deus mostrou para Moisés que era por meio da fé que todos os milagres aconteciam, sim ou não? O milagre que aconteceu, que Moisés quis fazer pela força, custou a entrada para viver numa vida abundância. Para abrir o mar, Moisés só tinha que fazer o que, irmão? Seguir, andar, marchar. Certo? Lá quando estavam lutando com os amalequitas, lá no deserto, e a Bíblia fala que lá em cima estava Moisés, Arão e o outro príncipe, Ur. E Moisés com os braços estendidos, a vitória sendo ganha. Quando ele baixava os braços por causa do cansaço, sabe aquela perseverança, aquela falta de fé que está minguando assim, e as coisas começam a ficar ruins? É exatamente isso que Moisés estava fazendo ali, deixando a fé esmorecer, através de um simbolismo. Mas você percebe que quando ele estava com as mãos erguidas, de forma que era um ato de oração, a luta de Josué prevalecia. Mas quando Moisés esmorecia, Josué perdia. Então toda a vida de Moisés foi baseada pela fé, embora fosse um homem da lei. A única vez que Moisés resolveu dar uma pancada pela sua própria força na rocha para que ela saísse água, lhe custou viver uma vida abundante, uma vida de promessa. Sabe quando a gente deixa de viver as promessas? Quando a gente move pelo nosso próprio braço. E aí você e eu perdemos a posição da fé. Segunda coisa, não desanime. A segunda palavra do Senhor no meio da batalha é: não vos assusteis. E o que significa não assustar, não se assustar? Significa não ficar perturbado. Não se perturbe, não se angustie, não se preocupe, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus, diz lá em Isaías. A verdade é que muitos de nós perdemos a disposição por causa dos obstáculos, irmãos. E esses obstáculos, na verdade, são uma resistência do diabo. Mas a palavra para nós é: não desanime, é tem de bom ânimo. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 6, Paulo diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, no nosso homem interior precisamos ter bom ânimo. Isso é um desafio para nós. O bom ânimo, na minha opinião, agora é minha opinião, ela está ligada intimamente com a perseverança. Quando é que nós temos bom ânimo? Você sabe, na nossa vida, o ânimo ele é muito importante.
Às vezes você acorda de manhã desanimado, sim ou não? Às vezes você acorda de manhã, você sabendo que está indo para um trabalho que você não está recebendo o dinheiro que você gostaria. Às vezes você está morando num lugar que você não gostaria, isso te dá desânimo. Às vezes você está vivendo uma situação relacional na sua vida também que não te causa ânimo, mas desânimo. Você é obrigado às vezes a ficar ao lado de pessoas que não agregam, não te colocam para cima, ao contrário, te colocam para baixo, porque às vezes zombam de você ou te perseguem, te dá desânimo. Mas aonde está a questão íntima do ânimo? Perseverar. Por quê? O que é esperança? Esperança é você esperar por algo que foi lhe prometido, por algo que disseram que vai acontecer ou que vão te dar. Isso é esperança. Mas o que é perseverança? É prosseguir ainda que seja com dor. Pessoas vão te humilhar, pessoas vão zombar de você, pessoas vão falar de você, isso dói, mas a perseverança é não parar ainda que a dor esteja na sua alma. Perseverança, eu costumo brincar, é como quando eu vou no supermercado, e eu não gosto de supermercado, eu não gosto de entrar por causa das filas, são muito grandes, eu não gosto. E eu falo para minha esposa, vai lá, compra lá, eu fico te esperando aqui fora. E às vezes ela vai, eu não sei o que é pior, esperar lá fora ou entrar dentro do supermercado. E eu fico lá fora assim, tipo assim, muito tempo esperando, e aquilo me causa uma angústia. Sabe como é que chama isso? Perseverança. É esperar com dor, ainda que as coisas estejam ruins, você espera. Davi diz algo poderoso, irmãos, no Salmo 118. Ele diz que é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Olha o que diz lá, Salmo 118. Melhor é buscar refúgio. No Salmo não tem? Ok. Melhor é buscar refúgio, é Salmo 118, 8, 10, do 8 ao 10. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor a destruí. Mas por que Davi tinha essa confiança? Basta você ver como ele começa e termina o Salmo. Porque tanto no primeiro como no último verso ele declara: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então quando você enche a sua mente da bondade, tem a convicção que Deus é bom, que Deus te ama, e você declara que você vive debaixo da graça dEle, você tem ânimo para enfrentar o inimigo. Você tem ânimo. Porque você sabe que os pensamentos de Deus ao seu respeito são de paz e não de perturbação, não de opressão, mas pensamentos de paz. Um pensamento que Ele deseja te levar ao fim que nós desejamos. Olha aqui, é muita graça. Você sabe, às vezes nossos desejos são muito ruins para a nossa vida. Mas Deus, na sua bondade, Ele fala que Ele te leva ao fim que desejais. Não somente Ele, mas um fim que você deseja também. Sabe aquela coisa que você quer muito? Seja o carro que você tanto sonha, a casa que você tanto sonha. Você sabe, irmãos, as coisas parecem muito difíceis hoje com essa crise, né? Nós vemos aí os Estados Unidos com o presidente atual, e eu leio muito acerca dos acontecimentos, né? Do momento, das nações, das coisas que estão acontecendo no mundo. E eu vi um artigo lá, me parece que esse presidente dos Estados Unidos está levando o dólar a cair muito. E eu ouvi dizer que se o dólar tiver um efeito ruim, contrário, 80 países podem chegar a um estado de pobreza com 80% da sua população. 80%. Então nós temos aqui no Brasil 212 milhões de pessoas. 80%, seja ele rico, médio ou pobre ou miserável,
80% pode chegar a um estado de pobreza, porque o Brasil ele está diretamente ligado ao dólar. Se o dólar cai, a inflação aqui sobe muito. Você entende? Mas eu creio que é no meio da crise que Deus deseja mostrar que o teu povo é diferente. Eu creio que o Senhor vai nos dar coisas que nós sonhamos: casa, casamentos, famílias, todas ganhas para o Senhor. Não fica com aquele pensamento: esse aqui eu já entreguei nas mãos de Deus, como se você agora não tivesse a diligência, a proatividade de falar das coisas de Deus para Ele. Então, quando você entende que as promessas de Deus são baseadas na fidelidade dEle, você ganha ânimo para não parar e continuar. Terceira, a batalha não é sua, graças a Deus. Terceira palavra que o Senhor diz nesse texto: pois, lá no verso 15, pois a peleja não é vossa, mas minha. Davi sabia disso, irmãos. Você sabe, eu fico assim, muito cismado com homens que viveram num período muito diferente do que nós vivemos hoje. Você sabe, nós somos a igreja do Senhor, nós somos as primícias do Senhor, nós somos aqueles que são os prometidos do Senhor como filhos. Mas, por exemplo, Davi não era filho de Deus, ele era servo de Deus, era homem de Deus, mas a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus. Não é interessante isso? Mesmo não sendo filho, porque às vezes entendemos que quem conhece o coração do pai é o filho, não é ou não? É o filho. E Davi era o homem segundo o coração de Deus. É uma coisa para a gente meditar nisso. Eu creio, vou falar uma particularidade minha, eu creio que Davi era segundo o coração de Deus, porque Davi era um homem misericordioso, gracioso. É por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu já cheguei a pensar que é porque Davi quis construir casa para Deus. Tudo isso é verdade, ok. Mas eu entendo que Davi era um homem gracioso, porque para você entendia que Deus amava ele. Porque você chegar diante de um gigante, irmão, diante de um gigante enorme, e querer enfrentar aquele gigante, você não vai baseado na sua força, você não vai baseado nas suas habilidades. Davi, ele fala uma coisa interessante, lá em 1 Samuel 17:47, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, olha só, não com espada, nem com lança. E ele fala com uma propriedade, porque ele não tinha nem espada e nem lança, ainda que Saul quisesse que ele colocasse uma armadura, desse a ele uma espada e um escudo. Ele disse: não, isso aqui não está dando não, isso aqui não combina comigo. E ele diz: você vem para Golias, ele diz: você vem contra mim com lança, espada, armadura, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele diz que Deus não vai dar vitória para ele nem com espada nem com lança, porque o Senhor mesmo é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. É fé pura, genuína isso aqui. Você está diante de um gigante que pode te pisar ali e te esmagar naquela mesma hora. Irmãos, é uma coisa assim surpreendente. Então a maneira como o Senhor mandou que o povo fosse para a guerra foi completamente estranha, natural. Você não concorda com isso? Já pensou diante de uma guerra você cantar um hino? Vem um ladrão contra você com uma pistola, com um fuzil, uma AR-15, e você resolve cantar. Para as pessoas naturais isso é loucura, mas para Deus não.
Porque quem é que estava ali passando por aquela situação? Judá. E o que Judá sabe fazer? Louvar, só louvar. A guerra não é deles, era do Senhor, e o Senhor fala, só louva, né? Você fala assim, nós somos igreja, igreja faz o quê? Igreja, vamos igrejar. Judá faz o quê? Vamos judear? Não, vamos louvar, vamos cantar diante do Senhor. Então ele mandou que cantores estivessem na linha de frente louvando ao Senhor. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que quando você se depara com uma situação que você não sabe o que fazer, cante, louve, cante um hino espiritual, se encha do Espírito, rasga o seu coração para Deus, fala, Senhor, eu não sou forte, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande, eu declaro a sua grandeza, Senhor, eu não sei o que fazer, o que eu sei fazer é apenas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, é louvar, então eu vou cantar diante do Senhor. E você canta e você vê as coisas acontecendo na sua vida. Mas nós precisamos aprender isso aqui, sabe, irmãos? Porque quantas vezes já cantei na minha vida, mas eu voltei a querer viver, né, num estado de força natural, de querer resolver, abraçar tudo, querer ser o salvador da pátria. A pessoa vem para mim e fala, irmão, vamos, eu estou com um problema, me ajuda. E você fala, deixa comigo. Tem umas estratégias aqui, nossa, umas experiências que eu passei, vai te ajudar. Por quê? Porque às vezes nós temos uma tendência em não querer ser simplista, em dizer, irmãos, vamos orar, vamos louvar, vamos cantar ao Senhor, vamos dizer para Deus o quanto nós não podemos. A gente tem uma tentação em não querer dizer isso, para irmãos, para amigos. Nós queremos estratégias, mas a guerra não é nossa, é de Deus. E a Bíblia diz que tendo eles, lá em 2 Crônicas, no verso 22, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. E eu fico pensando, por que a gente às vezes quer tomar rédea da situação, né? Por que às vezes a gente quer ser tão assim super-herói, tão máximo? Quarta palavra é posicione-se. No verso 17 diz, nesse encontro não tereis de pelejar, tomai apenas o que? Posição, que é a posição que Deus já nos colocou em Cristo. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará ao Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então nós nos posicionamos como? Em fé. Porque quando nós temos fé, nós não deixamos o inimigo nos tirar do lugar que Deus nos colocou em Cristo Jesus. E eu gosto da ordem dada no verso 20, ele diz, ouve-me, ó Judá, e vós outros. Porque lembra muito o que Jesus diz em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você sabe que toda palavra que diz, ouve-me, é uma palavra dada pelo Espírito de Deus. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Quem é Jerusalém hoje, irmãos? Somos nós. Crede no Senhor, no vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, nos seus homens e mulheres de Deus, e vocês vão prosperar. Então nós não devemos ser cegos, ou dizer surdos, né? Ao que diz a palavra, ouve-me, ouve-me. O Senhor está dizendo, ouve-me, posicione-se, tenha fé, não deixe o inimigo te retirar do lugar que eu te coloquei, diz o Senhor. Não seja como o cego, que se abate sem saber para onde ir, tentando resolver os problemas na sua própria força. Porque Deus não quer que eu e você vivamos num estado constante de ansiedade. A ansiedade é muito ruim, irmãos, é ou não é?
São sentimentos que nos tiram a paz, incerteza, estresse. Ou como eu falo para o Senhor: Senhor, me dá um domínio próprio, Senhor, que o mundo esteja desabando. Eu vi um vídeo esses dias aí, um homem descendo as escadarias de um navio, o navio se desfazendo atrás dele, e ele tranquilamente descendo as escadas como se nada tivesse acontecido. Você sabe que eu vejo às vezes, eu não sei como é que é o seu temperamento, mas eu sou muito agitado. E às vezes quando uma pessoa muito devagar está do meu lado, parece que me dá uma agonia. Mas eu fiquei pensando que são essas pessoas que vivem mais, sabia? Porque o coração é tranquilo, não tem estresse, sabe? Não corre o risco de um infarto, um negócio, sabe? Aqueles negócio do coração, um batimento cardíaco assim que chega a explodir o coração. Eu falo para o Senhor: Senhor, me dá um coração que se aquieta, uma alma que se aquieta, um coração tranquilo, em paz, sem estresse. Me dá. Então a palavra do Senhor é isso: creia no Senhor, creia nos homens e mulheres do Senhor, creia que a batalha é do Senhor, porque muitos de nós estamos sofrendo, porque nós não cremos no Senhor, não cremos na palavra do Senhor, e muitas vezes estamos em cultos e não cremos nos homens e mulheres do Senhor. Então por isso a crise de muitos é uma crise de fé, não tem fé de que o Senhor vai fazer, mas Deus diz: se posicione em fé. Quinto, permaneça em sua posição. A quinta palavra é: fique parado. Mas não é um parado, irmão, de ficar, digamos assim, passivo. Porque o que você faz quando você não sabe o que fazer? A direção do Senhor é essa. A direção do Senhor é para ficar parado. Não é uma postura passiva, mas é uma postura confiante de que o Senhor é quem guerreia por você e por mim. Então ficar parado é o mesmo que diz lá em Efésios capítulo 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ficar parado é permanecer. O vento está contrário, a situação está difícil, mas Deus diz para permanecer. Às vezes você se pergunta: por que o irmão foi embora? Por que o irmão deixou de congregar? Porque ir embora é uma coisa, agora deixar de congregar é outra. Porque às vezes a pessoa vai embora e vai para outro ministério, mas às vezes pessoas vão embora e não vão para lugar nenhum. Num domingo à noite ela está na casa dela, fazendo qualquer outra coisa, menos assistindo um culto ou estando numa reunião, nada disso. As pessoas desistem porque não permanecem. O vento vem, o problema vem, a tempestade vem, mas não permanece. Quando que nós ficamos parados? Quando nós descansamos na obra consumada de Cristo. Você sabe, irmãos, é inevitável, o diabo vai vir, vai colocar enfermidade. Eu não estou declarando isso, isso é um fato. É engraçado que aquele irmão Lázaro, que faleceu de Covid, eu não sei se 1 ou 2 semanas antes, ele fez uma live falando sobre a Covid. E ele dizendo: olha, eu orei ao Senhor, eu declarei ao Senhor, né? Mas é interessante, eu não estou julgando aqui, que ele falou: eu estou com medo, eu tenho medo disso, né? Dessa doença, porque está acometendo muitas pessoas. E é interessante que 1 ou 2 semanas depois ele faleceu. Então isso já mostra que crente morre. Morre de Covid, morre de dengue, morre. E o diabo vem para atacar isso. Isso não vem de Deus, vem do diabo mesmo. Mas você sabe, a fé, ele te faz permanecer. E a fé tem o poder de anular todo tipo de ataque do diabo. Então eu creio que, embora crentes morram, a fé no crente tem o poder de anular. Se aquele crente naquele dia ia morrer com a Covid, por causa da fé dele, ele avançou os seus dias na terra por causa exclusivamente da sua fé. Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda
pode fazer com que você declarando, fale para o monte, monte se lance ao mar, e assim se fará. Os montes muitas vezes são os problemas da nossa vida, são os problemas. Então não importa se é Covid, se é dengue, se é chikungunya, não importa. Permanecer é você crer, é você ter fé que você não será atingido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, nisso você permanece. Sexto, veja o salvamento de Deus. Deus diz para você, no meio da sua batalha: observe como eu te salvo. Quando nós cremos nisso, milagres começam a acontecer. Porque eu creio que Deus, em todo o tempo, está operando o seu amor na nossa vida. Nós não estamos envolvidos numa obra humana. Porque quem luta contra nós, está lutando contra o Rei dos Reis. Quem tenta lutar contra nós, está mexendo com o leão da tribo de Judá. Então nós não precisamos ficar atribulados com todo tipo de flechas apontadas para nós. Creia na salvação que vem do Senhor. E por último, enfrente o inimigo com confiança. Nós não procuramos guerra com o diabo. Nós não procuramos guerra com pessoas. Mas o fato da vida é que o diabo vem guerrear contra nós. O diabo vem contra nós. E até pessoas vêm contra nós. Mas Deus diz que nós devemos enfrentar toda e qualquer situação com confiança. Um verso diz assim: amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então isso não é uma questão de sermos pretensiosos, arrogantes, nada disso. Mas nós podemos ter confiança na palavra de Deus, que nós estamos seguros. Por quê? Porque o Senhor é conosco. Você sabe, irmãos, existem mais de 7.000 promessas na palavra de Deus em favor da nossa vida. E quando o Senhor fala que Ele é conosco, a sua palavra não pode voltar vazia. Então tudo que nós lemos da Bíblia aqui, e o que nos dá importância aqui é a leitura da Bíblia, tudo que o Senhor fala na palavra aqui, é uma questão de apenas acreditarmos ou não. Ainda que seu corpo esteja cansado, a sua alma esteja fadigada, é uma questão de que você precisa entender, eu preciso entender, que se o Senhor disse, vai acontecer. A palavra dele não volta vazia para ele. Lá em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. Uma coisa que é interessante, que nós não ouvimos a palavra de Deus vinda do céu, como lá no dia de Jesus, no seu batismo, quando a voz disse, né, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. A gente não ouve a voz de Deus assim, cotidianamente, audivelmente, né? Você sabe onde que está a palavra de Deus? Na minha e na sua boca. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, as Escrituras, você está sendo a boca de Deus. E através da minha e da sua boca, quando nós falamos, declaramos, compartilhamos a palavra de Deus, é que essa palavra é liberada por Deus. Então quando ele diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, essa palavra saía da boca dos profetas. O profeta não era representante de Deus na terra? Não é assim que funciona, irmãos? Quem era o sacerdote? Não era o representante do homem diante de Deus? Quem era o profeta? Não era o representante de Deus diante dos homens? Então quando Deus diz, assim será a palavra que sair da minha boca, você e eu somos aqueles que profetizamos. Paulo diz que todos deveis o quê? Profetizar. Então quando você fala, você está profetizando, você está sendo boca de Deus. E quando você declara as bênçãos de Deus sobre a vida de outros, Deus está prometendo uma coisa tremenda aqui: não voltará para mim vazia a minha palavra,
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então Deus nos fala poderosamente essas 7 coisas no meio das batalhas que nós passamos. Ele fala: não desanime, fique parado, permaneça. Ele fala: olha, só observa de onde vem a sua salvação. Então com isso nós podemos viver em paz e confiantes que todas as palavras do Pai em relação a nós vão se cumprir. O nosso Pai não é como o Pai humano, terreno, natural. Nós falhamos. O Pai Celestial, Ele é fiel. Ele diz aqui, a palavra que sair da boca dEle vai cumprir aquilo que apraz Ele. O que é o que apraz? É o que dá prazer para Ele. E o que dá prazer para Deus é a sua própria vontade, que nos diz lá em Romanos que é boa, perfeita e agradável. Então hoje, no Dia dos Pais, nosso memorial é para o nosso Pai Celeste. Vamos cear então, irmãos? Eu e você podemos falhar, como pais, como filhos, como amigos, como irmãos, mas o Pai Celestial, no meio da nossa batalha, sempre está falando conosco. Nosso Pai sempre está nos lembrando de coisas que são tremendas em promessas na sua palavra. Ele diz: não tenha medo. Ele diz: não desanime. Ele diz: a batalha não é sua. Ele diz: posicione-se. Ele diz: permaneça em sua posição. Ele diz: observe o salvamento que vem de mim. E enfrente o seu adversário com confiança. Gostaria de orar, cear e declararmos que nada e nem ninguém vai nos remover da nossa posição, ainda que pessoas não acreditem em nós. Você sabe, irmãos, são muitas. A Bíblia é uma estatística para nós também. Quando 10 espias com um relatório negativo contaminaram quase uma nação inteira, apenas 2 tiveram um relatório positivo, acreditaram nas promessas de Deus. Então, se você crê na promessa de Deus, pense em uma coisa, se ligue em uma coisa, que vão vir 10 para não acreditar em você. Mas como você é como Josué e Calebe, você vai mostrar que Deus é fiel e vai te conduzir para uma terra que mana leite e mel. E as pessoas vão ver que o relatório negativo que passaram para você não passava de um laço, de um engano. Permaneça firme, permaneça inabalável, permaneça crendo que o Senhor te ama, embora a circunstância natural diga outra coisa. Essas coisas naturais não definem o amor, a fidelidade, a promessa do nosso Pai para a nossa vida. Talvez palavras do Pai pela boca de profetas falaram algo a respeito de você, promessas tremendas, promessas maravilhosas. Eu creio que o Espírito de Deus te traz à memória promessas que foram dadas há 5, 10, 15 anos atrás. Não importa o tempo, talvez não tenha se concretizado ainda. A promessa é que Deus fará, e Ele vai fazer. E enquanto não se cumprir, a sua vida será preservada. Você ainda não será promovido a ir à glória enquanto as promessas não se cumprirem na sua vida. Foi assim na vida de um homem que foi prometido a ele ver, enxergar, ser testemunha do nascimento do Cristo.
no dia que ele viu o nascimento do Filho de Deus, ele disse: agora eu posso ser promovido, agora eu posso ir para o Pai, porque a promessa se cumpriu, eu vi o Messias. Você também provará das promessas do Senhor nessa vida, não espere para outra vida aquilo que Deus te prometeu para essa vida. Senhor, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê favor, para não esmorecermos, continuarmos firmes, Senhor, em todas as suas promessas, ainda que os nossos olhos vejam ao contrário, que o teu Espírito nos mantenha de pé, em nome de Jesus. Que você possa tomar o pão que simboliza o corpo do Senhor, o corpo que foi moído, transpassado, agredido, ferido e morto, para que hoje você pudesse receber saúde, cura, vida. Em memória do Senhor, coma o corpo, coma o pão. Aleluia. Você possa tomar o cálice, o corpo do Senhor. O corpo foi moído, ferido, e nas feridas um sangue foi jorrado. O sangue da nova aliança, o sangue que nos trouxe para uma dispensação maravilhosa, uma dispensação graciosa, uma dispensação favorecida, que diz que as batalhas e lutas não são nossas, são do Senhor. E mais do que maravilhoso, transcende a nossa imaginação, de que o Senhor, na sua obra do Calvário, já consumou todas as vitórias, todas as batalhas em nosso favor. Jogamos no time do capitão, Jesus Cristo, que tem o seu lema: mais do que vencedores. O lema do Senhor é que nós somos mais do que vencedores, por causa desse sangue, o sangue da nova aliança. Obrigado, Senhor, obrigado, porque o que seríamos de nós numa outra dispensação? O que seria de nós, Senhor, num outro tempo, numa outra era, se não fosse pela sua graça nos favorecer, independente das nossas falhas ou acertos? Em memória do Senhor Jesus, em memória do Rei dos Reis, beba o sangue em nome de Jesus. O universo chora, o Aleluia. sol se apagou. Aleluia. Pai, obrigado por essa noite. Senhor, se a nossa alma entrou aqui de uma forma que na simplicidade, Senhor, da mensagem, que na humildade da mensagem, Senhor, o Senhor possa restaurar, o Senhor possa reconstruir, Senhor, aquilo que, se porventura estiver destruído no nível da alma dentro de nós, que o Senhor possa restaurar todas as coisas. Ó Pai, gere fé pelo Espírito em nosso coração, que as batalhas são um fato, os problemas são um fato, mas a verdade é que nós já somos mais do que vencedores em todas as batalhas, em toda a circunstância, em toda a adversidade, Senhor. Obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um, Deus abençoe a família de cada um, e Deus abençoe a semana de cada um, em nome de Jesus. Amém? Domingo que vem nós estaremos aqui em nome de Jesus. Seu grande amor